Palavra que Deus vai nos trazer, e eu desejo que o Espírito Santo fale com você, como Ele falou comigo também. Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. A Bíblia nunca erra. Repete comigo: a Bíblia nunca erra. Não, fala com mais fé, diga: a Bíblia nunca erra. A Bíblia nunca falha, nunca erra. Deus é perfeito. O que Deus tem profetizado, o que Deus tem falado vai acontecer. Quando nós trazemos para a nossa vida a chamada da palavra de Deus para nós, quando nós trazemos a palavra do Senhor em evidência na nossa vida, o vento passa, o temor passa e tudo acontece, mas a fé fica lá enraizada e Deus honra os seus filhos que têm fé. Da mesma maneira como nós, às vezes, agimos por fé, ou sempre deveríamos agir por fé, quando nós também quebramos princípios, quebramos etapas, quebramos processos, quando nós não deixamos os ciclos de Deus acontecer na nossa vida, quando nós colocamos as nossas mãos, os nossos sentimentos, sabe, querido, isso é muito complicado. Quando os nossos sentimentos entram em ação na nossa vida, às vezes nós cometemos injustiça, julgamos, condenamos, matamos a moral das pessoas, matamos a vida das pessoas, às vezes assassinamos ministérios, destruímos sonhos, e que esta noite nada disso esteja sobre a tua vida. Pelo contrário, que a partir de hoje a tua vida dê uma virada, uma chave que vira hoje na tua vida, e você pegue isso para a tua vida em nome de Jesus, porque Deus é especialista em reverter, Deus é especialista em fazer do caos uma nova história. Deus é especialista em mudar aquilo que estava ruim e fazer a dar certo. Todo aquele que se curva perante o Senhor, todo aquele que clama e que busca o Senhor concede. Mas a Bíblia, ela nos dá diretrizes de acertos e de erros, e há coisas que nós podemos hoje interromper, no sentido de não seguir por aquilo que talvez estivesse tentando assombrar a nossa vida, no sentido de nos induzir para isso, ou talvez nos levar a quebrar a aliança que Deus tem para nós. O texto de Gênesis 38, ele vem inserido logo após o momento de ruptura de José com a sua família. Seus irmãos, são 3 irmãos com ele, eles tomam uma decisão de inveja, uma decisão equivocada sobre José, e eles resolvem primeiro matar José. E aí Judá, tentando, mesmo que naquele momento ele poderia até ter feito algo a mais, ele participando ainda daquele conluio, ele disse: não matem não, vamos vendê-lo como escravo, porque nisso ele estava pensando em poupar a vida do menino, e lançando ele num poço, ele disse: talvez meus irmãos mudem de ideia. Mas há uma diferença de quando você fica aqui, em cima do muro, e não se posiciona, principalmente por aquilo que é certo. Geralmente nós nos posicionamos por ideia, sentimentos, comportamento dos outros errados por uma causa. Isso pode atrasar o teu futuro, a tua família, o teu sucesso, o teu crescimento com Deus, a tua bênção. Que esta noite o Senhor mude a tua mentalidade. Mas Deus não vai fazer um passe de mágica na nossa vida, porque Deus não é feiticeiro, não é encantador. Somos nós quem temos que nos converter ao Senhor, curvar ao Senhor e nos submeter à palavra. É nesse momento em que José é vendido, em que Judá, quando volta ele ao local onde os seus irmãos estavam, ele fica triste, porque a ideia dele de lançar José num poço era que posteriormente os irmãos tivessem mudado de ideia, e quando ele chega, José já tinha sido vendido como escravo para aqueles homens que passam pelo deserto e levado para o Egito. E estranhamente, no momento inicial, alguém pode pensar: como que a história do capítulo 37 de Gênesis muda drasticamente de José para Judá no capítulo 38? Há um propósito de Deus de querer inserir isso. O Espírito Santo sabia o que ele estava colocando no coração de Moisés quando escreve o Pentateuco, e ele registra isso aí. Então nós vamos ler esta noite o problema de quando pontas soltas ficam na nossa vida. Repete comigo: pontas soltas podem atrapalhar a minha caminhada. Eu quero dizer para você que eu conheci pessoas excelentes no púlpito, na igreja, na minha juventude, gente com carreiras espetaculares no ministério, carreiras assim, acima da média, fora da curva, gente na vida pessoal, mas que deixaram pontas soltas na vida. Pontas soltas, elas
mais ou menos, às vezes ficam bonitas numa cortina, e olha que cortina que tem que ser fantástica, né? Onde numa janela, aquelas coisas espetaculares, porque normalmente pontas soltas, elas servem para a gente passar e tropeçar. Pense numa coxa ou num lençol que sobrepõe o colchão, e que ele cai ao solo, o piso do teu quarto, e você se levanta pela manhã e sem você perceber, a ponta desse lençol, ela está ali, você não percebeu, de alguma maneira a ponta por estar solta, você pode correr o risco de pisar, e dependendo do tecido, você pode escorregar, cair, bater a cabeça, ou como você pode levantar para ir ao banheiro à noite, ou para tomar uma água, alguma coisa, e você sem querer tropeça numa ponta, e você cai, se machuca, e o seu dia seguinte pode ser um dia complicado. Uma ponta solta de uma corda, uma ponta solta de um fio, uma ponta solta na esfera daquilo que deveria estar no lugar certo, na posição certa, pode fazer a ruptura de um órgão. Pessoas que se enroscaram ao manusear uma máquina, enroscaram de repente a ponta de um fio e travou ele no momento de uma serra, perderam as pontas dos dedos. Pessoas que deixaram pontas soltas, erradas no cinto de segurança, não lhe salvaram a vida, mas estrangulou, matou pessoas. Pontas soltas, quando alguns carros tiveram alguns problemas de decepar órgãos, mãos, dedos de algumas pessoas, porque na carretilha do banco, a pessoa vai colocar a mão em uma ponta solta de navalha, quando ela põe, o trilho passa e lasca. Ponta solta atrapalha, ponta solta atrasa. A história de hoje vai mostrar na vida de Judá o quanto esse moço vinha trazendo na sua vida, e por não se posicionar, por ele seguir pensamento dos outros. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente que está amarrando o seu futuro hoje, porque ao invés de se posicionar por aquilo que é certo, ao invés de ter posição, postura espiritual para agradar os irmãos de José, prefere se calar e estraga um futuro glorioso, uma aliança gloriosa, estraga uma carreira, uma família, um ministério, o sucesso. E Deus, onde está? Deus está no mesmo lugar onde Ele está. Somos nós que muitas das vezes tropeçamos naquilo que a gente sabe que não deveria de estar solto. Missionário Manel de Melo, uma vez, numa reunião de obreiros, ele disse assim para alguns obreiros que falaram alguma coisa que não convém ao caso. Ele disse assim: balança a cabeça. Por quê? Para cair fora aquilo que está errado, ajustar os pontos na tua cabeça. Tem hora em que a gente precisa parar, pensar, avaliar, fazer essa avaliação da vida de casado, da vida de solteiro, da vida de cristão. Como a minha vida está sendo? Como a minha vida está se comportando? Eu estou passando por esta vida. Quantas pontas podem estar soltas na minha vida? Quantas pontas? Se tem mais de 5.000, 10.000 promessas na palavra de Deus, por que algumas delas ainda não me atingiram? Por que algumas coisas de repente eu não consigo entender? Talvez eu esteja ficando escravo de uma ponta ou de pontas soltas na minha vida. E pontas soltas, o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, ele fala na carta de Pedro, ele diz assim: cingi o vosso entendimento, dando a ideia de alguém que está caminhando com as batas. Ele fala: cingi o vosso pensamento. Ele está trazendo a ideia: pega as pontas da sua bata, amarre no cinto, para que na sua caminhada da fé, no seu crescimento de carreira, de salvação, de tanta coisa, você não tropece naquilo que pode estar impedindo você pelas pontas soltas. Gênesis 37, Judá, ele se posiciona por causa do sentimento de inveja contra José. E aí a história muda. De repente, José, quando ele chega, já não está mais naquele lugar. E aí vem o capítulo 38, verso 1. Por essa época, Judá saiu da casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananeia, filha de Sua, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz ao terceiro filho e chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida.
Então Judá disse a Onã, irmão de Er: case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, e por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais, e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o adulamita, subiram a Tima para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Tima para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que aquela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Tima. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que você mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo teu selo pessoal junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para a casa onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora, Tamar, se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: traga-no para fora e queimem-na. Quando a estavam tirando da casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção: de quem são este selo, este cordão e esse cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa do que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com o meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Amém? Que história, não? Que história. Um homem que, filho de Jacó, um moço que tinha uma família de aliança. Grave isso, família de aliança. Um moço, um homem que cresceu em uma família que, apesar de ter alianças, cresceu num ambiente de rivalidade entre irmãos. E essa rivalidade trouxe alguns problemas. Judá era o 4º filho de Jacó com Lia. E a sua vida, a vida de Judá, teve muitos altos e baixos. Hoje a gente está olhando aqui no primeiro momento o lado baixo da vida de Judá. Mas a graça de Deus alcançou, e Deus mudou posteriormente a história de Judá. Mas para que Deus mudasse a história de Judá,
foi preciso que Judá também mudasse a sua maneira, o seu coração. Foi preciso que Judá reconhecesse e recolhesse pontas soltas da sua vida. Judá e seus irmãos ficaram calados diante da pseudo e mentirosa morte de José. Quando eles dão a notícia para Jacó que José era morto por um animal, eles não se preocuparam com a tristeza do coração de Jacó. Não se preocuparam, calaram-se. Normalmente quem faz mal não se preocupa ou não quantifica o que ele está fazendo. Às vezes a gente não percebe que as coisas que nós fazemos, por nos calarmos em fazer o que é certo, ou ficarmos com a maioria, mesmo que a maioria esteja errado, pode estar trazendo dor no coração de Deus. E me permita dizer, eu estou dizendo no sentido figurativo, mas no sentido de entristecer o Espírito Santo. Como também o exemplo aqui, aonde Judá conta com seus irmãos que José foi morto. O pai tem o coração arrebentado. O pai passa muitos anos da vida chorando, enlutado, porque alguém disse para ele que uma fera havia matado seu filho. E Judá não retira. Primeira ponta solta na vida de Judá é quando ele participa de um conluio, é quando ele participa de um sistema de inveja, por uma razão, e ele não se posiciona, ele deixou esta ponta de comportamento inadequado, errado, mesmo sendo filho de uma família que tinha promessas. Ele deixa que isso vá crescendo, 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 e a falta de posição dele foi aumentando a ponta. Quando os irmãos cometem aquele erro, ele não retrai, ele não muda, ele não volta atrás do seu erro, ele não busca o pai para dizer: pai, é mentira, pai, eu participei, mas é mentira, isso não estava escrito na história da vida de José, nunca foi eu que inventei isso com os meus irmãos, pai, me ajuda, vamos buscar José. Não, ele se cala. É a segunda ponta solta na vida de José. E quando a gente não resolve as coisas que ficam soltas na vida, mais cedo ou mais tarde, pode acreditar, viu, querido? Mais cedo ou mais tarde essas coisas vão enroscar no nosso pé, na nossa caminhada. E lá na frente, o maligno é especialista nisso. Ele vai trazer nó para a gente ficar embaraçado, enroscado e não conseguir crescer. O diabo só perde a legalidade quando a gente corta, quando a gente liberadamente, a gente diz: eu não quero mais, eu assumo as consequências do meu erro, vou pagar o que eu tenho que fazer, eu quero mudar a minha história. Aí eu tiro da mão de Satanás. Mas enquanto eu fico encobrindo, dando desculpa, tendo comportamento, as pontas só vão aumentando. Aí o texto, a biografia, vai dizendo que Judá, ele não consegue habitar mais em casa, porque o remorso do que ele tinha feito estava lhe atormentando. Não adianta eu me arrepender daquilo que eu fiz errado, se eu não tomo decisões para reverter o que eu fiz. Não adianta eu me arrepender e ter certeza que eu estou agindo errado, se eu não tomo decisões para quebrar aquela maldição que está entrando, aquela ponta que está a me enroscar. E ele prefere fugir do ambiente que ele criou ponta. E ele, de filho de uma família de promessa, de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, ele sai da geografia. Ô meu irmão, saiu da geografia de Deus. Ele sai do território e vai para a região dos cananitas. E ele vai mudar a história da sua vida, porque a ponta que ele deixou solta aqui, eu fico pensando quando ele olhava para o pai dele e dizia assim: meu Deus, meu pai está sofrendo, e eu menti, aquilo foi complicando a vida. Mas quando é que Judá poderia imaginar que um dia, aquela mentira ia ser descoberta? Porque lá na frente, você sabe, José, que passa por todo aquele processo de quase 20 anos, ele vai se tornar o primeiro ministro do Egito. Mas quando é que Judá poderia imaginar que aquela ponta solta
um dia fosse trazer para ele o reencontro. E é nesse contexto que ele vai morar na região fora da cobertura espiritual. E quando ele sai fora da cobertura espiritual, pega isso, viu, irmão? Quando a gente sai fora da cobertura espiritual, que muita gente critica, quando a gente sai fora da nossa cobertura, quando a gente sai fora daquela mão que abençoa, a gente está assumindo riscos. E o que não falta é uma geração que está se auto-intitulando capaz, sabe tudo, resolvem tudo, desrespeitam a unção, desrespeitam aquilo que Deus tem, atrapalham o processo, tomam partidos em posições do mundo, costumes e áreas da vida, e vão atrasar a sua vida. Esse Judá, ele sai da cobertura de Jacó, porque ele não tem como é que ele fica debaixo, como ser abençoado com mentira, com o coração mentiroso, como olhar para um pai que todo dia está morrendo aos poucos de tristeza, e ele sabendo, meu pai está morrendo todo dia de tristeza, e eu tenho parte nisso. Então ele vai morar em uma terra, nessa outra terra tem outros deuses, nessa outra terra tem costumes diferentes, nessa outra terra tem gente que não teme ao Senhor, que tem hábitos diferentes, nessa outra terra tem pessoas que não fazem parte da descendência, do âmbito de Jacó, e ele começa a criar outras pontas a mais, e é lá nessa região que ele conhece uma mulher, a mulher de Cananeia. Ele tem 3 filhos com ela, e ele toma essa mulher e ele começa a fragmentar. Quando ele escolhe uma esposa fora da cobertura das tendas de Jacó, ele fragmenta a família da aliança. A mistura de povos sempre foi uma brecha que Satanás entrou para romper com algumas coisas e prejudicar. E ele tem 3 filhos, Ornã e Sula. A Bíblia diz que este mais velho ficou moço, adulto, e é costume, o pai arrumou uma esposa para ele. Esposa da onde? Esposa cananeia. Nome dessa mulher? Tamar. Só que a Bíblia diz que era mau. Lembrando, Judá manchou a aliança. Ele foi buscar fora. Ele trouxe uma outra situação para a vida. Essa influência começou a trazer algumas consequências. Ele saiu fora disso aqui. E aí a Bíblia diz que esse moço era tão mal, ele era tão mau marido, ele era tão mal na condição de ser humano, que Deus literalmente o matou. Só que tinha a lei do levirato. O que era essa lei? Essa lei, ela dizia que quando morria um filho, o mais velho, o mais novo, para restaurar a aliança no sentido da descendente, ele tinha que viver para trazer memória do filho, do irmão que morreu. E obviamente o filho que nascia dessa condição passava a ser então o primeiro herdeiro. Então, na cabeça de Ornã, quando o pai dele fala para ele, case-se com a tua cunhada, porque teu irmão morreu, e lhe dê nome, ele faz o que o pai está falando, mas durante as suas relações, ele simplesmente despeja o seu sêmen no chão, para que a mulher não engravidasse. Ele disse, eu vou fazer filho para o meu irmão que está morto, e ao invés de eu assumir a primogenitura do meu irmão que morreu, quem vai ganhar a herança do meu pai vai ser meu sobrinho, não vou dar filho. E ele fez isso, às escondidas, mas a Bíblia diz que o Senhor viu. Isso é um perigo. E ele fez a mesma coisa que o irmão, ele foi mal, Deus também o matou. Ficou um filho mais novo. Esse filho mais novo não tinha idade para ser ainda um homem e se casar com Tamar. Mas Judá faz uma promessa para a sua nora. Ele diz, Tamar, volta para casa, porque o meu filho, o Sula, quando ele tiver condições de casar, ele vai fazer a lei do levirato com você, porque era o costume da terra. Só que ele fala isso para Tamar para dispensá-la. Ele fala, eu não vou deixar meu terceiro filho se casar, porque os 2 primeiros já morreram, e eu não vou. Mas ele mentiu. Na minha conta já tem 3 ou 4 pontas soltas na vida. Mentira. Ele mentiu para a nora.
ele mandou ela embora, prometendo. Ele tinha que cumprir, porque era o sistema, era assim que funcionava. Só que Sula cresceu, ficou adulto, e a viúva está lá vestida de viúva, não se relacionou com ninguém, porque ela também, apesar de não ser da descendência de Jacó, a lei também funcionava do levirato para ela, e ela tinha uma promessa. Aquele sistema era o sistema que quando a esposa ficasse viúva, o remidor, alguém via e restaurava para que ela ficasse amparada lá na frente, e ela tivesse uma cobertura. Uma vez que ela não tivesse filhos, não tivesse marido, quem cuidaria dela? Era uma sociedade muito diferente do que a gente encontra hoje. Só que teve uma ponta que foi lançada por Judá. Vai contando comigo. Ele faz uma palavra, ele expressa uma palavra, mas na verdade no coração dele ele não vai cumprir, porque ele não vai entregar o seu filho. O tempo passou, a moça está em casa, e ela sabe que o rapaz ficou homem. A Bíblia não diz, a Bíblia não registra, mas Sula ficou homem, e o pai não cumpriu a palavra. Aí um dia, alguém disse: olha, teu sogro está subindo para Tima, e ele vai tosquear as ovelhas dela. E no meio desse processo, Judá ficou viúvo. Mais uma ponta solta. Lembre-se que ele ter ficado viúvo não lhe dava direito de levar uma vida promíscua. Esse moço tem formação, mas ele saiu da geografia, ele saiu da cobertura, ele comungou com pensamentos errados, ele foi se associando com ideologias erradas, e foi soltando pontas da vida, e não reparou que ele estava soltando pontas. Agora ele fica viúvo, e porque fica viúvo pode agora fazer o que acha normal? Pode sair por aí fazendo sexo com todo mundo? Do jeito que quer? Pode não. Pode não. A nora devia conhecer e saber que ele não era tão rígido em relação ao berço que ele veio. E ela se veste de prostituta, coloca um véu e vai sentar na entrada daquela região, e sabendo quem era aquele homem, e sabendo que as pessoas poderiam identificá-la, veja o que ela faz. Ela não age com maldade para ter relações sexuais. É que ela foi enganada pelo sogro. O sogro mentiu para ela. Os dois, a vida dessa moça foi tragédia. O primeiro marido foi mal, o segundo marido foi mal, os dois morreram. Ela está esperando o terceiro, a idade está chegando para ela e não acontece. E aí o sogro passa por ela. O Judá, o filho de Jacó, o filho daquela família da promessa, ele chega para ela e interpreta ela sendo uma prostituta e fala: quanto você quer para fazer sexo comigo? E ela fala. Ele fala: então faz o seguinte, deita-te comigo. Ela falou: o que você vai me dar? Ela falou: vou dar um cabrito. Mas ele estava indo tosquear. Ele falou: eu não tenho aqui. Ela falou: o que garante que você vai me dar o pagamento por fazer sexo com você? Ele disse: ó, o que eu tenho é isso. Eu falei: então me dá o teu cajado, me dá o teu bordão, me dá o teu lenço, e quando você mandar o cabrito eu te devolvo. Judá, o moço das pontas soltas, ele vai, se deita, faz sexo e engravida a sua nora sem saber que era sua nora, e volta para casa. Chega um momento depois, ele fala para aquele seu amigo Irá: leve o cabrito para ela, para aquela prostituta cultual. E ele chega lá e fala: ó, não tem nenhuma prostituta. Fala: que nunca teve. Ele falou: como não teve? Teve. Não, volta e fala: bom, eu quis pagá-la, ela não estava lá. Bom, se um dia encontrar, que ela fique então com as coisas, mas se eu encontrar está aqui. Só que chega a notícia ruim, né? Chega uma hora que as pontas soltas, o vento da vida, as sementes da vida que eu vou lançando na minha juventude, na minha rebeldia, na minha ideologia, no meu comportamento, no meu jeito de ser, o vento vai balançar as pontas. Mas eu estou vivo, eu tenho filhos, eu tenho descendentes, eu não tenho mais 18 nem 20, mas as pontas soltas que eu deixei há 5, 8, 10 anos atrás, aquilo que eu não corrigi, que eu não acertei, que eu não justifiquei, ficou como pontas soltas. E mais cedo ou mais tarde, na caminhada da minha vida, essas pontas soltas poderão me enroscar. E serão essas pontas que eu gerei,
que eu não cortei, que eu não ajustei, que eu não enrolei, que poderão fazer tropeçar. Eu poderia dizer para você que pontas soltas são sementes também. Tem gente que planta boa semente, mas tem gente também que planta má semente. 3 meses depois alguém diz assim: ei, Judá, deixa eu dizer uma coisa para você. Tua nora adulterou, hein? Como assim? Ela está grávida. Judá, aí ele quer trazer a lei. Tragam ela para fora e vamos matá-la, queimá-la. Porque ela tinha compromisso de deitar-se, de ser esposa do meu filho. Que moral você tem para falar um negócio desse, cara? Primeiro, você não cumpriu. Mas veja como a gente é bom para tomar decisões nas emoções. Mas quando é com a gente, porque normalmente a gente planta hoje e acha que pode ficar tranquilo, mas você vai ter filho, você vai ficar idoso. Sementes boas vão voltar com frutos bons, mas sementes ruins também vão trazer consequências. Mas a língua da gente é assim: é isso aí, traga para fora, vão matar ela. Onde já se viu, ela tinha que se casar com meu filho, mas foi ele que tomou a decisão de mentir. E o povo vai lá e pega, e traz a mulher para fora, e a barriguinha está aparecendo, ela está grávida de 3 meses. Ela fala o seguinte: tudo bem, vocês podem me matar, mas o pai da criança é dono desse cajado, é dono desse bordão, e é dono desse lenço. Me matem, me matem. História forte, né? Me matem. Mas é como se ela dissesse: eu vou morrer na justiça, porque eu fiz aquilo que quem tinha que fazer não fez. Quando chegaram para Judá e disseram: ó, a tua nora manda dizer o seguinte: ela está grávida, e o pai da criança é dono do bordão, do cajado e do lenço. Meu irmão, na hora, Judá olhou e falou: esse lenço é meu, esse cajado é meu, e esse bordão é meu. Chegou o dia do ajuste. Meu Deus, o que você fez com José lá atrás, a ponta solta que você não corrigiu, Judá, a tristeza que você gerou no coração do seu pai, ter ido morar numa terra para fugir das consequências que você semeou errado, ao invés de se posicionar e consertar. O sogro engravidou a nora. A nora não pecou no contexto de lascívia. A nora está trazendo justiça, porque no contexto histórico ela tinha direito de ter sequência na família. Quem quebrou a lei foi Judá. Foi ele que mentiu para ela. E agora, como você mata a mulher que está esperando filhos que são teus e que na verdade você deveria de ter feito a coisa certa? Você deveria de ter corrigido os erros. O que ela está fazendo hoje é o que você deveria de ter feito lá atrás, e você gerou todas essas consequências. Agora imagine você, os anos passaram, saiu de casa, saiu do rebanho, saiu da posição, saiu da geografia, rompeu, quebrou princípios, foi pela cabeça dos outros, não se posicionou, foi só deixando pontas e pontas e pontas e pontas. O tempo passou. Chegou um dia que perante toda aquela aldeia, as pessoas souberam: você é o pai da mulher com quem você quer matar. Você se deitou com a tua nora. Quem tem que morrer aqui na verdade é você, cara. Esse ato de colher, de viver, de assumir essas pontas soltas perante todo mundo. Meu irmão, presta atenção na vida. Presta atenção na vida, nas pontas soltas,
nas pessoas que você está entristecendo, nas pessoas que você está desonrando, nas pessoas que você está falhando com ela, na cobertura que você deixou, por ir pela maioria. Isso é muito sério. Nós estamos pagando uma conta nacional, e tem muita gente dizendo: se eu soubesse não faria, mas fez. As pontas chegaram para ajudar, e as pontas, agora ele tem que se posicionar. Mata o Tamar, também tenho que morrer. E ele diz: ela é mais honesta do que eu, porque aquilo que eu tinha que fazer, eu não fiz. Lembra-se das pontas, do que ele foi deixando para a vida. Lembra-se. Judá, desde o momento em que ele concorda com a morte do seu irmão, de lançar o seu irmão na cisterna, desde o momento em que ele não reverte, guarde essa palavra, reverter, quebrar o laço que estou armando para mim mesmo amanhã. Quando ele não corta, as pontas vão ficando soltas. Judá, ele não conserta nada, da venda de José ao sair das tendas de Jacó, vai para o meio dos cananeus, faz família errada. E aí, meu irmão, Tamar arquiteta esse plano sem ele saber. Depois que tudo isso acontece, ele se enrosca. Tem coisas que a gente hoje, presta atenção, irmão, presta atenção. Eu pedi a Deus uma palavra para esta noite, ao deitar ontem. Eu falei: Deus, fala comigo. Eu tenho que pregar 2 vezes, amanhã cedo na rádio e à noite. E ao amanhecer o Espírito Santo falou comigo: isso é para isso, isso é para aquilo. Pontas soltas na nossa vida. Essas pontas soltas, às vezes, elas podem machucar. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Imagine essa ponta solta, como se fosse um vento, e a ponta, quem passa, vai machucando, vai batendo, vai enroscando, e a gente não repara que essas pontas soltas pode estar ferindo alguém, pode estar sendo laço para mim mesmo. As pontas vão ficando soltas e os ventos vão vindo, e eu faço de conta que as pontas soltas é como essa que está aqui em cima do púlpito. Eu posso até pisar naquilo ali e quebrar, porque a ponta está solta ali. Deveria estar melhor arrumada. Pontas soltas. Só que agora, como é que ele volta para casa, encara a família e diz assim: Pai do céu, eu saí debaixo da tua tenda, eu menti para o Senhor, eu busquei esposa fora do arraial, eu tive 3 filhos, 2 já morreram. A cultura que eu semeei na vida dos meus filhos é consequência daquilo que eu também estou vivendo, Pai. Mas como é que volta, irmão? Como é que assume isso? Tem que estar muito convicto, tem que estar muito afim de acertar as pontas com Deus, ou as contas com Deus. A história diz assim, que nasce desse relacionamento dele com Tamar 2 crianças. Uma nasce primeiro, põe a mãozinha primeiro, o bebê, aí alguém coloca lá um fio vermelho, dizendo: bom, esse aqui vai ser contado como aquele que veio primeiro. Mas aí a criança recolhe a mão, e aí nasce o outro. E o outro que nasce primeiro é Pérez, e aí o segundo é Zerá. Aí você poderia dizer assim: meu, deu tudo errado. Deu tudo errado. Não tem jeito de terminar bem. É que agora, nesse momento, eu estou tranquilão. Sabe como é que é? É isso aí, irmão. É isso aí, está comigo. Não. Beleza. Vamos ver daqui 10 anos. Vamos ver daqui 5 anos. Vamos ver. Vamos ver se essa mesma crista vai estar em pé. Porque as pontas soltas já me fizeram tropeçar, já me fizeram enroscar. Porque Deus falava e eu dizia: eu não, comigo não.
Judá, ele tem que enfrentar uma realidade. E o tempo passou, e a Bíblia diz que ele não mata a sua nora, porque se ele matasse a nora, imagine, ele estava matando 2 filhos dele, já perdeu 2, então seria 4. O que é uma decisão errada na vida? O que é? E a história diz que ele foi caminhando sem ajustar as pontas, sem consertar, e pontas soltas são sementes que vão germinar. E ele, diante do engano que ele caiu, porque foi um engano, mas foi um engano que ele semeou. Ele disse: Tamar, apesar do seu ato ter sido imoral, você foi mais justa que eu. E ele assumiu os 2 filhos, Pérez e Zera. Nunca mais ele teve qualquer tipo de contato sexual com a sua nora. Mas a sua história ficou ali com isso que a gente está pregando hoje. Tinha tudo para dar errado e terminar errado. Sim ou não? Podia hoje a gente falar: essa foi a história de Judá, que fez tudo errado e não consertou as coisas, e foi isso. Mas Deus é especialista. Deus é especialista de quando a gente se conserta, a graça nos alcança. Ore cantar abaixar. Deus é especialista de derramar perdão, de derramar amor, e tudo que deu errado, Ele pode reverter numa nova história, no novo tempo para nós. Judá, o tempo passou, ele precisa voltar para as tendas de Jacó, de onde ele nunca devia ter saído. Me ajude a pregar essa noite, com respeito. Põe a mão no ombro de alguém, dá uma chacoalhadinha, fala assim: volta para a tenda de Jacó. Não, irmão, eu estou mais cansado que você hoje. Vamos falar mais forte, mais alto? Vamos lá, volta para as tendas de Jacó. Volta. Mas ele está voltando com marcas. E quem não erra? Quem não erra? Jesus um dia falou assim: quem de vós não tem pecado? É lógico que ele está se referindo àquele pecado da mulher adulta. Ele está dizendo: pode atirar a primeira pedra. Quem aqui na juventude já não fez doideira? Quem aqui já não foi piolho? Pastor, como piolho? Foi pela cabeça dos outros e atrasou sua história, seu sucesso, seu ministério, sua carreira, sua vida. Quem aqui já não fez um pai chorar, alguém chorar, um ministro chorar? Eu já disse para você, uma idiotice da minha juventude. Um dia eu fiz um diácono chorar porque ele agiu do jeito errado. Eu fui mais errado que ele, eu passei por cima da autoridade dele. Ainda bem que Deus me deu a chance de consertar. Meninão novo, o que há? Pode fazer assim. Aprendi duramente a respeitar princípio de hierarquia. A minha visão, meu entendimento, se Deus tem alguém cobrindo você, respeite. Entre pela palavra. Não seja a turma que vai pelo barulho. Ele tem que voltar para casa, irmão. Porque a seca chegou. A seca chegou. Agora, 20 anos depois, de 5 filhos, que morreu 2, ficou Selá, Pérez e agora Zera. A Bíblia diz que ele tem que se encontrar com José, mas ele não sabe que é José que está lá. E a Bíblia diz que quando ele se encontra com José, uma das pontas soltas de novo veio para a vida. E ele disse: não, eu não vou continuar deixando pontas soltas na minha vida. E quando José o engana, lembra o que ele fez? Quando José diz: eu quero o menino Benjamim, ele diz: isso não. Olha como as pontas soltas machucaram ele. E agora ele fala: não, ele não sabe que é José. Ele fala: então fica a minha vida,
Porque aquela ponta solta do irmão que ele concordou está doendo até hoje. E o pai ainda não sabe que ele mentiu. Ele falou: Benjamim não. O Benjamim não, fica comigo, eu ficarei escravo. Interessante como que ele amadureceu com os erros. Como que ele amadureceu com a língua solta. Como que ele amadureceu com os pensamentos dos outros irmãos agindo errado. Ele posicionou. Ele errou com a nora. Ele errou com o pai, ele errou com o irmão, ele errou com a escolha da vida. Mas ele amadureceu. E quando ele amadurece, ele agora se coloca como sacrifício. Mas um dia ele sacrificou alguém, mas ele amadureceu. E a história mostra que Deus mudou a história de Judá, a ponto que Jesus é descendente de Pérez, que Davi é descendente de Pérez, que José é descendente de Pérez. A graça alcançou a descendência de Judá. E quando você vê falar leão da tribo de Judá, adivinha de qual tribo está falando? Do homem que um dia tinha tudo para dar errado. Diga glória a Deus, querido. Tinha tudo para dar errado, mas ele se posicionou. E Deus mudou a história de Judá. E passou Jesus, José, Davi. Olha que coisa interessante. Vem da onde? Da onde aquela aliança errada, aquilo que estava errado. Não que Deus vai querer abençoar aquilo que a gente está fazendo errado, mas é a graça de Deus. A forma como Judá encarou as consequências das pontas soltas. A Bíblia diz que ele agora é um homem amadurecido. E mesmo quando ele comete esse erro, fica claro que Deus pode usar nossas vidas para cumprir os seus planos. E a gente olha para o texto e vê que há uma importância de arrependimento, de perdão e de transformação pessoal. Esse Judá que deixou pontas soltas, à medida que ele ia envelhecendo, ele se tornou um líder respeitado entre seus irmãos, a ponto de Jesus vir da tribo de Judá. Quem diria que aquilo que estava, vou usar uma palavra aqui, mas não no conceito dela, mas pelas consequências do que ele fez, aquilo que estava destinado a dar errado, Deus pegou a ação de Judá, de mudança de mentalidade, de adoção de mudança de comportamento. Quando ele toma essa posição, Deus faz ele ser um líder respeitado. Deus faz a tribo dele ser respeitado. E Deus dá uma descendência que a gente está pregando hoje aqui. Sabe, querido, eu lia esse texto, e deixa eu dizer para você que, apesar de Judá ter sido participante de jogar José na cisterna, ele ainda naquele erro, ele teve uma atitude de não matar. Ele disse: lança o menino. E quando a ideia de vender para ter um lucro, mas ele não tinha essa intenção. A intenção no final das coisas era que os irmãos acalmassem, ele desse algum jeito de escape. Tanto é que quando ele chega de volta lá no campo e fala: cadê o menino? Fala: o menino foi embora, vendemos. Ele rasga as suas vestes, ele muda até de ambiente. E aí, querido, eu fecho aqui com você para a gente orar. A importância desta noite da gente ter disposição no coração. Não espere que as pessoas tomem a decisão por você. A multidão escolheu matar Jesus e matou, e disseram que caia sobre nós e nossos filhos. Caiu a consequência. As pontas soltas de Judá trouxeram para ele, para a sua descendência, porque foi ele que deixou essas coisas soltas. Quando ele tem que encarar José, a primeira ponta que ele deixou, ele fala: meu Deus, depois de tantos anos, eu ainda tenho que reencontrar pontas que eu deixei para trás. Porque essa noite a gente não faz assim, ó. A gente vem para o altar, se conserta, pede ajuda, ora. Por que essa semana a gente não ajusta aquilo que está desajustado? Por que a gente tem que deixar mais alguém se machucar? Por que eu tenho que deixar uma semente para o meu futuro filho, minha futura neta, meu futuro bisneto?
sofrer, chorar por aquilo que eu estou fazendo. Sementes ou pontas soltas. Deus muda histórias. A graça alcançou Judá. Mas você pode vasculhar. Você não vai achar Deus fazendo assim, ó, pá, na cabeça de Judá e falar: a partir de hoje eu mudo o teu coração e eu mudo a tua vida. Não. É nós quem agimos para atrair as bênçãos do Senhor. Está escrito em Deuteronômio: essas bênçãos virão sobre ti. Quando? Quando obedeceres. Você pode olhar e falar assim: pastor, numa quarta-feira hoje, meio chuvosa, né? Ainda bem que chove, que está calor. Não tem tanta gente aqui. Mas você está aqui, eu estou aqui. Será que eu não estou deixando alguma ponta solta que está machucando alguém? Que pode ser um laço. Por que eu tenho que sair daqui hoje e não tomar um jeito? E normalmente com essas palavras, quando vem, a ideia do profeta, aí é humano, é que haja um posicionamento. Porque no segundo momento, o espiritual quer dizer: não foi para ninguém, isso foi coisa da sua cabeça, não foi assim. Mas aí a palavra vem dizendo que nenhuma palavra volta vazia para o Senhor. Irmão, mesmo não querendo, olhe para mim. Acorda quem está dormindo aí, que está feio aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pontas soltas que eu não ajustei, e eu tive que ajustar depois. E essas pontas soltas machucam. Diante das oportunidades que Deus nos dá, como nessa noite, cabe a nós tomar a decisão que o Espírito nos propõe. Mudar de geografia não vai romper com as pontas soltas. Fugir da cobertura não vai fugir das pontas soltas. Ajuste-se com Deus, fale com Deus. Toda a história podia ser diferente de Judá, de José, mas ele precisou passar por tudo isso. Agora a pergunta é: e se ele não muda? O processo de Deus, o projeto de Deus ia acontecer do mesmo jeito, mas ele perderia a oportunidade de reverter o quadro da sua história, da sua família. Então fique em pé agora, não terminou ainda não a palavra. Fique em pé, feche os teus olhos, feche os teus olhos. E diante daquilo que Deus tem nos lançado essa noite, entenda que a graça do Senhor pode nos redimir e nos abençoar, independente dos nossos erros de ontem. Quantas vezes na minha juventude, criado dentro de igreja, eu tomei pensamentos e comportamentos achando que eu estava certo, e algumas colheitas foram ruins. Outras eu precisei encarar e dizer: minhas decisões, minhas sementes. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vou orar com você agora, e se de alguma maneira, aí é com cada um, a palavra de Deus te tocou, direcionou, meu irmão, acho que essa igreja está bem velhinha já, né? Para ter que estar chamando as pessoas para frente e virar uma coisa assim meio que impulsionada para fazer isso. Porque se a palavra não toca, meu irmão, esquece. Esquece. Aí virou show pirotécnico. Aí virou. Se o feijão com arroz que sustenta não te toca, não adianta vir um pregador de fora revelar: eu quero você. Não. CPF pode até ser, né? Tem muito golpe aí, mas você poderia mudar a tua história hoje. Você poderia ter uma quinta-feira, acordar alegre, amanhã melhor. Poderia ter um sorriso nos lábios domingo do tamanho do mundo. Portas poderiam se abrir. Quantas coisas a gente às vezes fica se prendendo. Junte as pontas. E eu encerro aqui na graça do Senhor. Vamos orar?